presença. Quando meu coração aceita o meu louvor, ensina-me mais a te adorar. Não quero só uma voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer, melhor assim. Se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Não quero só uma voz cantar. Tu vês minha alma como está. Eu quero é obedecer, melhor assim. Se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Melhor assim. Se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Melhor assim. Se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Adorador. Graça e paz, amados. Boa noite. Muito bom estarmos juntos novamente nesse momento tão especial que passamos juntos. Podemos estar aqui para conversar um pouco a respeito da palavra de Deus, para compartilharmos juntos das grandezas do Senhor, testemunharmos daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas de uma forma tão maravilhosa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas estar ao mesmo tempo aqui juntos para orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor em favor da sua vida, dos seus problemas, das suas necessidades. Nesse mês de maio, mês da família, orarmos também pela sua casa, por aqueles que têm em suas casas pessoas que ainda não tiveram esse encontro salvador com Jesus, para que seja esta uma nova oportunidade para que todos possam encontrar esta vida nova em Jesus. Mas acima de tudo, nós estamos aqui para comunicar a palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Esse é o nosso grande desafio nesse tempo que nós vivemos, desse afastamento social, desse isolamento para outros, de não podermos estar juntos fisicamente ainda, mas nós temos a certeza que muito em breve isso vai acontecer, né? Esta é a nossa certeza no Senhor e nós louvamos a Deus por isto. Meus queridos, nós vamos, nesse momento inicial, vamos então orar ao Senhor, buscando a bênção dEle, a presença dEle, a direção dEle,
para a vida de cada um nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos nesse ato de fé com os nossos irmãos e irmãs que estão espalhados em diversos lugares e podemos, nesse momento, Deus, estar presente na casa de cada um através das redes sociais. Podemos chegar até a presença de cada um com a palavra de Deus através desse recurso que o Senhor colocou diante de nós. E nós louvamos ao Senhor por isso. Pai, que seja esse um tempo de adoração, um tempo de gratidão, um tempo de louvor ao Senhor, um tempo de proclamarmos o amor de Deus nesta noite. Pai, fala o nosso coração por meio da palavra revelada do Senhor, escrita e deixada para nós, Pai, que esta revelação escrita do Senhor tenha um lugar realmente especial na nossa vida, Pai. Nos dê entendimento e que possamos crescer cada dia no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, temos aqui algumas pessoas que já estão conosco. A gente vai destacá-las também daqui a pouco, agradecendo desde já a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero que você já localize na sua Bíblia. Nós vamos continuar fazendo algumas considerações na primeira epístola de João. Nós começamos domingo pela manhã. Domingo de manhã nós enfatizamos a primeira epístola de João, o primeiro capítulo, versículos de 1 a 4. No domingo à noite nós consideramos com os irmãos os versículos 5 até o versículo 10. E agora à noite eu quero fazer algumas considerações também com os irmãos a partir do capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número 6. Talvez a gente não vá em todos eles, a gente continua numa outra transmissão se nós não formos. Mas vamos conversar um pouco, trazendo à nossa memória a palavra do Senhor, esse entendimento do Senhor na nossa vida. Então, se você estiver com a sua Bíblia aberta ou estiver usando uma versão online, você pode acessar a versão King James, que você já acompanha na mesma versão que eu estou lendo. Tá? E a gente vai fazer essas considerações nesta noite com os irmãos. 1 João capítulo 2, deixa aberto aí. Destacar algumas pessoas que já estão aqui, depois a gente destaca as outras pessoas que chegarem posteriormente. Minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, lá em Valadares. Manchile Ramos, graça e paz, alegria muito grande, minha irmã. A gente vai compartilhar dessa alegria daqui a pouco, os irmãos também, falar de que se trata essa alegria. Então fica aí essa palavra de Manchile. E nós louvamos a Deus, minha irmã, pela sua vida. Ivar Moretti, Márcia Gomes, Noéder Anacleto Cardoso, Márcia Paz, a todos os irmãos, a Maria Dilma, boa noite, minha querida, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que já estão aqui ligados com a gente nesse momento. Hoje os irmãos estão ouvindo algumas canções, ouviram inicialmente, ouvirão algumas outras canções. As pessoas que conhecem o Grupo Logos, hoje é um dia de tristeza para nós, mas é um dia de alegria no céu. O Senhor levou a irmã Nilma, esposa
pastor Paulo, diretor do Grupo Logos. Muitos irmãos aí mais antigos conheceram muito bem o Grupo Logos, conhecem como o Grupo Logos marcou a história cristã nessas últimas décadas. E alguns irmãos da igreja receberam um vídeo da Nilma cantando uma das canções aí no ano 2015, por ocasião do Congresso Multiplicar da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e nos fez realmente lembrar muitas coisas importantes e como marcaram, né, profundamente as nossas vidas, a trajetória deles, né? Não há lugar onde não se ouça Grupo Logos e as canções não desatualizam, elas são um ensino fundamental para a nossa fé, conteúdo bíblico excelente. Então a gente entristece pela partida da nossa irmã em Cristo, e o céu se alegra em recebê-la nesse grande coral de adoradores do Reino Celestial. Muito bem, vamos ler o texto. 1 João capítulo 2, já demos o tempo aí para todos encontrarem. Então vamos ler. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Epístola de João, tá? Não é o Evangelho de João, depois do livro de Lucas, não. Primeira Epístola de João, já lá pertinho do Apocalipse, para quem tiver dificuldade aí. Capítulo 2, versículos de 1 a 6. E nós vamos acompanhando aí. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. Sua verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, nesse o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Amém. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso entendimento nesta noite. Meus irmãos, conforme nós já orientamos aos irmãos em alguns outros momentos, quando nós nos aproximamos do texto da palavra de Deus, nós temos aqui uma divisão por capítulos, uma divisão por títulos, e elas variam muito de Bíblia para Bíblia, versão para versão, essas variações, porque na verdade o texto bíblico ele era escrito, uma carta, ele era escrito de uma forma direta. Depois de alguns anos foi-se feito essa divisão dessa forma para ajudar cada um de nós no entendimento, na leitura. Mas quando nós paramos então aqui nesse capítulo 2, nós lembramos o que João está dizendo aqui. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo. Estas palavras, ele está se referindo àquilo que ele já havia dito anteriormente. Então, é uma continuidade de um assunto que está sendo tratado. Quando nós escrevemos um texto, nós
dividimos por parágrafos e sempre um parágrafo ele vem para reafirmar a verdade do parágrafo anterior também. E não era diferente, o texto ele vai se completando do primeiro versículo até o último versículo do capítulo 5, ele vai se completando. Estas palavras a qual Paulo se refere, ou melhor, João se refere, não Paulo, João se refere, ele está falando aqui a respeito daquilo que ele havia dito anteriormente, a respeito do cristão ser luz, a respeito da questão da verdade em nós, a questão do pecado, da confissão do pecado, da restauração da nossa vida realizada em Jesus. Aí ele diz assim: estas palavras eu vos escrevo para que há um propósito, há um objetivo. O objetivo é nos preparar para enfrentar o mundo que nos cerca e dentro desta condição humana lutarmos contra um mal que é comum nas nossas vidas, que é o problema do pecado. João vai enfatizar essa questão do pecado durante toda a sua narrativa. Ele vai enfatizar isto de uma forma tão grande que no texto original, pelo menos 27 vezes a palavra pecado é utilizada nesses escritos de João, nessa primeira epístola de João. Pelo menos 27 vezes a gente vai ver a referência dele à questão do pecado. O pecado é uma realidade que nós enfrentamos. Na domingo à noite nós nos referimos à questão da confissão do pecado. E uma coisa que, de uma certa forma, o nosso coração, imagino o como que Deus olha para nós, vê o orgulho em nós, é quando nós nos deparamos com pessoas que dizem que elas não pecam, não tem nada para confessar porque eu não faço nada errado. Só de você falar isso, você já está cometendo o pecado, né? Do orgulho. Então, está na hora de confessar esse pecado, né? Vamos lá, então, João continua falando aqui, olha, há uma realidade que nós enfrentamos, uma realidade espiritual que nós enfrentamos na nossa vida, que é a questão da realidade do pecado. Ela é uma questão que acompanha o ser humano desde o Éden. Desde o Gênesis capítulo 3, nós vamos ver ali a queda do homem. Depois da queda do homem, o pecado passa para toda a raça humana e nós vamos conviver com essa realidade até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que Jesus nos chamar para estar com Ele no reino celestial. Enquanto isso, aqui na terra, o pecado ele é uma realidade evidente em nossa vida, em todo momento. O nosso desejo pelo pecado, ele é grande. O que vai mudar o nosso desejo pelo pecado é o nosso desejo maior do que pelo pecado, nosso desejo maior por Jesus. Nosso desejo maior de conhecer Jesus vai proporcionar a nós um afastamento desse desejo do pecado. Não afastar o pecado, porque ele vai estar presente no dia a dia da nossa vida. Mas quando nós temos um relacionamento com Jesus, muito intenso com Ele, o conhecer quem é Jesus, conforme nós citamos no domingo pela manhã, nós então iremos aprofundar muito mais nesse relacionamento com Jesus, e quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós distanciamos do pecado. O oposto também é verdade. Quanto mais nós nos aproximamos do pecado, quanto mais nós gostamos do pecado, nós distanciamos de Jesus
e deixamos de seguir Jesus por causa do pecado. Ele nos afasta, ele nos leva para longe do Senhor. Então, João está aqui trazendo essa ênfase aqui a cada um de nós, para que a gente possa entender aqui essa questão na nossa vida dessa realidade do pecado. Tanto é que na sequência do primeiro versículo, João diz assim, portanto, mas se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então vejam, a questão aqui que o texto nos chama a atenção para algumas situações importantes. Primeira delas. Primeira é deixar bem claro que João não está dizendo aqui que nós não vamos pecar. Tanto é que nessa segunda parte do texto ele diz o seguinte, se alguém pecar ou quando alguém pecar, lembre que você não está sozinho, você tem um defensor, você tem um advogado. Aí ele usa o termo aqui, ele vai usar o nome de Jesus Cristo e ele traz aqui um adjetivo para Jesus, que na verdade é a qualificação da justiça. Nós sabemos que o advogado ele trabalha, ou deveria trabalhar, pela questão da justiça, da verdade apenas. Então, o que ocorre é que Jesus então, João diz que Jesus é aquele que é correto, o advogado que é correto, incorruptível, justo, verdadeiro. Então, ele fala exatamente isto. Se houver em você o pecado, ou no momento em que houver em você o pecado, não lute sozinho com o pecado. Tanto é que nos versículos anteriores, que nós falamos no domingo, o versículo 9, ele diz aqui, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele é justo, a justiça novamente colocada em evidência. E o texto diz que ele é justo para perdoar os nossos pecados. Agora João diz que ele é justo para nos defender diante do Pai. Ele é aquele que nos defende diante de todas as ações do nosso pecado. Nos defender de forma que nós obtivéssemos então o perdão e a justificação pelo fato dele ser justo, é ele que nos justifica. O texto diz então que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Vejam aqui, olha, ele é a oferta, é o sacrifício. Ele se entregou como oferta, como sacrifício pelo nosso pecado. Que vai nos remeter então à figura do passado, quando o pecado era confessado ao sacerdote e as pessoas ofereciam algumas coisas como propiciação, ou como forma de compensação pelo pecado, para que o pecado fosse perdoado. Aí quando Jesus vem, João então vai dizer o seguinte, agora nós não mais entregamos animais, não há oferta de cereais, não há oferta humana para que isso aconteça, porque Jesus é a oferta. Ele é a oferta por cada um de nós, pelos nossos pecados. Ele se entregou pelos nossos pecados para que ele pudesse então ser o nosso
defensor ali diante de Deus. Agora vejam que ele diz o seguinte, olha, este Jesus que ele é a propiciação, ele fez a oferta pelos nossos pecados, ele fez esta oferta não só pelos nossos pecados, não somente pelas nossas ofensas individuais, mas ele diz o seguinte, mas pelo pecado de todo o mundo. Aqui a gente tem que enfatizar uma coisa muito importante. João não está falando aqui da questão do universalismo. Universalismo é uma corrente de ensino que diz que no final todo mundo vai ser salvo. E não é isso que João está dizendo. João está dizendo o seguinte, que todo aquele que confessar Jesus, a sua vida, os seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, todos esses receberão o perdão dos pecados. Mas Jesus ofereceu por todas as pessoas. Agora, a decisão, a escolha de receber esta oferta, de receber isso que Jesus fez por nós, através da sua vida, essa oferta ele fez ao Pai, não a nós, mas ao Pai por nós. Aqueles que se dispõem a aceitar o sacrifício de Jesus por nós. Ele diz o seguinte, então, nós teremos os nossos pecados perdoados. Todos os nossos pecados perdoados. Que coisa grandiosa, meus queridos. Que coisa maravilhosa é nós vermos e entendermos de forma muito clara aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. A sua vinda a este mundo. Aquilo que ele fez por nós através da sua vida, da entrega da sua vida, para que nós tivéssemos, portanto, o perdão dos nossos pecados. Se não fosse isso, estaríamos irremediavelmente perdidos. Não havia esperança para nós. Não haveria solução para os nossos problemas. Mas Jesus, ele vem e nos resgata e nos devolve a esperança, nos devolve a convicção de vida, nos devolve o privilégio de viver com o Senhor aqui e poder viver com o Senhor também lá na eternidade. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos distanciarmos-nos do pecado e aproximarmos-nos mais de Jesus, é viver com Jesus. É exatamente sobre isso que ele trata, então, nos versículos posteriores, que a gente lê aí com você, versículo 3. E temos a certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma, sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, o texto diz então que devemos também andar como ele andou. Vejam que essa questão dessa manifestação de Jesus por nós, é tão importante nós entendermos essa forma do Senhor agir em nós para resgatar-nos do pecado, que João vai nos dizer então o seguinte, que nós podemos então ter certeza. Aqui ele não trabalha com a questão de possibilidades, ele trabalha aqui com a questão da certeza. Uma certeza que ele próprio era a testemunha dela, conforme nós vimos domingo pela manhã, no capítulo 1, os primeiros 4 versículos. A forma como ele se refere a quem é Jesus. A forma como João trata a vida com Jesus.
E aqui ele usa uma expressão que ele utiliza no versículo 2, e ele utiliza aqui novamente, que é muito preciosa para nós. Veja o seguinte, olha, quando ele fala no versículo 2 sobre alguém pecar, ele fala o seguinte: se alguém pecar, nós temos o advogado. Agora, no versículo 3, ele fala o seguinte: e temos a certeza. Nós temos a certeza. Veja, meus queridos, que João faz questão de se incluir, tanto na questão do pecado, tanto na questão da propiciação, do sacrifício do advogado, tanto na questão de se ter o perdão pelos pecados, como também na continuidade das bênçãos do Senhor. E nós temos, não são vocês têm, ou vocês terão, nós temos, isto é, certeza, é presença e é presente, agora. Então, vejam que João vai trazer a nós esta inclusão dele, tanto na questão da natureza do pecado, quanto também na natureza da continuidade da vida com o Senhor. Então João está dizendo o seguinte: se eu pecar, eu tenho as mesmas coisas que vocês têm, eu passo as mesmas coisas que vocês passam, eu enfrento os mesmos dilemas que vocês enfrentam. Mas nós podemos agora juntos também ter certeza. Não existe aqui a questão de hipótese ou possibilidade, é certeza. Nós temos a certeza de que conhecemos. Mas aí ele diz o seguinte: essa certeza só vai acontecer na nossa vida se... Aí entra o desafio da nossa vida. Se guardamos os seus mandamentos. Então, o contrário também nós podemos entendê-lo como verdade. Se nós não guardamos a palavra de Deus, se nós não praticamos a palavra de Deus, nós não temos certeza. Nós perdemos essa convicção, nós perdemos essa certeza. Então, quando você se afasta da palavra de Deus, você se torna mais vulnerável, você se torna uma presa mais fácil de um conjunto de doutrinas que se levanta neste mundo para te afastar da verdadeira essência do Evangelho de Jesus. Então, João chama aqui a nossa atenção exatamente para isso. Se nós queremos ter certeza de conhecimento de Jesus, nós precisamos guardar a sua palavra. Nós precisamos guardar os seus mandamentos. E ele diz o seguinte, agora, no versículo seguinte, que se você acostumou-se com a questão religiosa, acostumou na igreja, acostumou a ouvir tanto sobre Deus, e você diz o seguinte: eu conheço a Jesus. O que é conhecer Jesus? As pessoas elas têm alguns conceitos de conhecer Jesus porque foram criados dentro de uma igreja, ou porque ouvem músicas evangélicas, ou porque elas leem alguma coisa sobre isso, lembram de Jesus ali na época do Natal, ou alguma coisa assim, ou quando as coisas, os problemas se evolumam, né? A pessoa lembra dele também, e aí fala que conhece Jesus. Eu conheço. Mas João vai dizer aqui, olha, se você diz que conhece, mas não obedece, então ele usa duas expressões. No versículo 3 diz o seguinte: você guarda, e no versículo 4 diz, você obedece. Primeiro você aprende e guarda isso no seu coração. Você recebe o ensinamento e você guarda, você coloca isso no seu coração. E em segundo momento, no versículo 4, ele diz aqui, agora, aquilo que você guardou no seu coração,
não vai ser apenas um grau de informação para você, ou de conhecimento para você, mas de vida para você. Ele fala o seguinte: então agora você passa a colocar em prática aquilo que você já guardou. Veja o seguinte, o que não nos falta é ensinamento. Você recebe ensinamento em todo lugar. Você está ouvindo aqui, você ouve em outros lugares, você lê, você que frequenta a igreja, recebe toda semana um ensinamento, seja em escola bíblica, ou nas celebrações noturnas, ou durante a semana. O que não falta é informação. Ainda mais hoje, com acesso à internet, não falta informação. Nós temos milhares de textos muito bons que nós podemos ter na internet. Tem muita coisa que não vale a pena perder tempo com ela, mas tem muita coisa boa. Você tem acesso a versões as mais diversas da Bíblia em todas as línguas. Informação não falta. O que tem faltado, infelizmente, nessa nossa geração é obediência. João está falando sobre isso aqui. Você tem conhecimento, tem informação, guardou tudo isso dentro do seu coração. E aí agora ele fala o seguinte: então agora você vai praticar isto, você vai viver isso no dia a dia, vai praticar isto, porque se você não obedece aos mandamentos, você é mentiroso. Interessante que ele não diz que você é mentiroso se você, por fato de você não guardar. Interessante, né? Diz o seguinte, que é obediência, porque já está implícito que se você só vai obedecer alguma coisa que você sabe, que você conhece. Então, ele diz aqui, você vai, se você deixa de obedecer isto, ele fala o seguinte: então você se tornou alguém mentiroso, não há verdade em você. Lembra que nós falamos no domingo passado, sobre a questão da mentira. O diabo, o pai da mentira. Citamos o destaque de João 8,44, onde o próprio João mesmo vai falar sobre isto, através do ensinamento que Jesus, junto com os líderes religiosos, os fariseus, políticos, a multidão, pessoas estavam ali perto dele. Então, Jesus vai dizer, olha, vocês têm por pai o diabo. Ele é o pai da mentira. Então vejam, meus queridos, que quando nós mentimos, significa que nós estamos fazendo aquilo que o diabo é. Ele é o autor, é o pai da mentira. Então, qualquer tipo de mentira que nós falamos, Deus não está presente nisso. O que está presente é o diabo. Isso é muito sério, é forte falar isso, é muito desafiador, mas é a verdade que a Bíblia nos traz. Tanto é que quando Jesus vai relacionar aquele grupo de pessoas que não irá entrar no céu, vai entrar na cidade santa, ele fala o seguinte, que ali os mentirosos não entrarão. Isso é muito sério, meus queridos. E aqui, João está dizendo exatamente isso. Está trazendo exatamente isso para nós. Mentira. Mentir com referência a declarações espirituais. Eu conheço, mas não pratica. Isso é mentira. Não obedece, é mentira. São aquelas chamadas mentiras espirituais? Não pode ser espiritual, né? As mentiras religiosas. Quanta coisa você fala que não é verdade na sua vida. Lembra quando você vai a uma igreja? Nós não temos esse costume na nossa igreja, mas como você frequenta outras igrejas, você vê isso, fala isso, repete comigo isso. Alguém está à frente e pede para você repetir uma frase de efeito e você fala como se aquilo fosse verdade na sua vida. É isso que João está dizendo aqui. Você fala que eu conheço Jesus, alguém chega e declara que você conhece, e você não obedece à palavra dele, você está mentindo. E mentiroso não vai para o céu.
Então o que nós precisamos é obediência à palavra. É isso que João está dizendo aqui, obedecer à palavra de Deus. Agora vamos um pouquinho mais à frente para a gente partir aqui para a parte final. Mas todo aquele que guarda a minha palavra, nesse o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Aqui João fecha essa questão. Ele diz o seguinte, olha, mas aquele que guarda, todo aquele que guarda, se você guarda a palavra, e nesse amor, o amor de Deus tem aperfeiçoado em você, você passa então a entender que você está nele. Então ele volta aqui a nos desafiar a isso. Nós precisamos guardar a palavra, nós precisamos obedecer a palavra para que esse amor seja real na nossa vida. Só assim nós vamos poder dizer realmente que há verdade nas coisas que nós falamos, fazemos e como nós agimos. E meus queridos, essa expressão aqui, essa palavra guarda, seria importante a gente analisá-la dentro de um contexto de segurança militar. O guarda, ele está ali para proteger. Ele está ali com uma missão definida, ele está ali para proteger o lugar onde ele está. Então, quando esta palavra está no nosso coração, ela protege o nosso interior do pecado, que João começou falando aqui no capítulo 2. É a palavra de Deus em nós que vai nos guardar, nos proteger contra o pecado. O salmista disse isso no Salmo 119, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para os meus caminhos. Então vejam, esta palavra do Senhor, ela vai dar a você um caminhar com o Senhor. E vai dizer-nos também, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra do Senhor está guardada no seu coração, ela que vai guardar você do pecado. Então lembre que eu disse agora há pouco, se você se aproxima do pecado, passa a gostar muito do pecado, você distancia de Jesus. É a mesma verdade e se aplica aqui. Se você distancia da palavra de Deus, você vai se aproximar do pecado. Se você aproxima muito do pecado, vai gostando do pecado, você vai se afastar da palavra. Vai deixar de ter interesse na palavra de Deus, porque o pecado vai te atrair de tal forma que não vai deixar você se aproximar de Deus. Lembre que eu disse, João vai usar 27 vezes essa palavra pecado só nessa primeira epístola. Só nessa primeira aqui ele usa 27 vezes para mostrar essa realidade, mas mostrar também que tem uma solução para isso. E a solução está em Jesus Cristo. E aí eu concluo nesta noite com o versículo 6, onde João diz assim, quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Quem declara que permanece nele, permanência no Senhor, contínua no Senhor, não é ocasional, não é uma visita ocasional, é permanência, é morada. Quem está vivendo com Jesus deve andar como ele andou, por quê? Porque à medida que você se aproxima de Jesus, você passa a adquirir as características de Jesus e você vai começar a andar como ele andou. Se você distancia de Jesus e começa a dar lugar ao pecado na sua vida, você com certeza vai fazer as coisas que o mundo faz, vai fazer as coisas que o diabo quer que você faça, você vai praticar as obras do pecado o tempo todo. Assim você vai viver se você estiver longe de Jesus. Mas quando você permanece em Jesus, quando você está vivendo
em Jesus, mais próximo de Jesus, você vai se afastar, vai distanciar do pecado. E aí, quando você distancia do pecado, você começa a viver de tal forma que as pessoas vão olhar para você e ver em você características tão fortes que vai fazer você se parecer com Jesus. Parece uma utopia, mas não é. É um desafio diário, meus queridos. É o desafio diário que nós temos o tempo todo, é chegar diante do Senhor, é reconhecer quem nós somos, é saber que nós temos aquele que nos defende, que se fez pecado por nós, que é a oferta pelo nosso pecado, aquele que nos perdoa, nos defende diante do Pai, é aquele que nos ensina a sua palavra para nós guardarmos e obedecermos e praticarmos, é aquele que protege o nosso coração. E aqui coração não é um membro do corpo, é a sede das nossas emoções, os sentimentos, os nossos pensamentos, a essência do nosso ser. É aquele que protege toda a nossa vida. Ele nos protege exatamente para andarmos e parecermos cada vez mais com Jesus. Lembra que os discípulos chegaram certa vez em Antioquia. E lá eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Tão parecidos que eles eram com Jesus. Preciso que nós comecemos a buscar esse desafio em nossa vida. Nos parecemos cada vez mais com Jesus. Nos parecemos cada vez mais e mais com Jesus, porque se nós não tivermos a aparência de Jesus, nós vamos ter a aparência do pecado. Ter a aparência do pecado é ter a aparência do diabo. Isso aí não tem como, ou é um ou é outro. Não tem como, a Bíblia diz, não tem como servir a dois senhores, não tem como você viver agradando a Deus e ao diabo, não. Isso aí é conto, são lendas que surgem. Não tem como você agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, não. Ou você está agradando totalmente ao diabo, ou está agradando totalmente a Deus. Então você precisa se definir quem você é. Você precisa se definir como você quer viver a sua vida. Você precisa definir realmente quem é Jesus para você, como Jesus está em você. Qual o lugar que Jesus tem na sua vida? Hoje nós deixamos esse desafio com você. Com quem você está parecendo? Com quem você se parece? Mas deixamos também um desafio para que você possa mudar a sua aparência. Existe um milagre muito grande que pode acontecer na sua vida. Não é uma cirurgia plástica. Muito mais eficiente. Algo muito mais poderoso, mais eficaz. Que é a ação do Espírito Santo na sua vida que te faz parecer com Jesus. Muda a sua aparência com o pecado, com esse mundo, muda a sua aparência de destruição, do mal, muda a sua aparência com o diabo e transforma a sua aparência na aparência de Jesus. Você passa a se parecer com Jesus, porque você está andando com Jesus, vivendo com Jesus. Meu querido, que você possa entender esses desafios desta noite. Você possa começar hoje a ter uma mudança na sua vida. Ore mais. Está orando tempo razoável, mas ore mais. Estude mais a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia. Cresça mais no Senhor. Quando surgirem as situações desse mundo que tentarem te levar a parecer com as coisas desse mundo, que você rejeite e fale, não, eu pertenço a Jesus, isso não faz parte da minha vida. Eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Ele, viver como Ele, andar como Ele.
ter em mim as marcas, as características de Jesus. E foi exatamente isso que Paulo entendeu quando ele escreveu a Epístola aos Gálatas, no capítulo 2. Eu quero concluir nesta noite com esse versículo com você. Sei que você já o conhece, mas eu vou ler aqui com você. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo diz assim: eu fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. É essa a verdade do cristianismo. Não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vou me parecer cada vez mais com Ele. Vou estar mais perto dEle. Eu vou amar a Jesus muito mais. Se Cristo vive em mim, eu vou amar os meus irmãos ainda muito mais. Se Cristo vive em mim, eu vou ter um prazer maior a cada dia de testemunhar de Jesus para essas pessoas. Meus queridos, que nós aceitemos esse desafio hoje juntos. Como Paulo declaramos, eu não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E como João declaremos, eu quero andar como Jesus andou. Você viva essa nova vida com Jesus. Você conheça Jesus Cristo. Prossiga em conhecer a Jesus, amando a Jesus de todo o seu coração. Que Ele te abençoe nesta noite, que Ele te guarde, que Ele encha o seu coração da esperança em Jesus, que Ele encha a sua vida da certeza de vida com Ele, que Ele traga paz ao seu coração, que Ele traga perdão para você nesta noite, restauração da sua consciência, restauração das suas palavras, restauração nas suas ações, restauração nos seus relacionamentos, que Ele traga restabelecimento de tudo na sua vida nesta noite. Nós vamos orar nesse momento, orar pela sua vida, pela sua família. E essa semana nós vamos fazer o seguinte: na quinta-feira nós vamos fazer uma outra transmissão nesse mesmo horário, 19 horas. A gente vai continuar você trazendo esses ensinamentos na Epístola de João. Não vamos esperar até domingo, o tempo de terça até domingo é um tempo muito longo. E eu não quero que você se esqueça daquilo que a gente está trazendo para você nesses dias a partir desse ensinamento da Epístola de João. Então eu gostaria que você estivesse, se possível, na quinta-feira com a gente também, nesse horário, 19 horas, a gente vai dar continuidade a esses ensinamentos. Então nós vamos orar agora. Ó Deus, eu quero nesse momento, Deus, de gratidão ao Senhor, louvar ao Senhor pelas tuas bênçãos na minha vida, na vida de cada um de nós. Agradecer ao Senhor, meu Deus, pelas respostas do Senhor cada dia às nossas orações. Amém. Agradecimento ao Senhor, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo também na vida da Estela, Deus, na recuperação dela, Deus, os resultados dos exames que ela fez. Oh, Deus, como é maravilhoso servir ao Senhor, saber que o Senhor é o Deus que cuida de nós, é o Senhor. Aquilo que não está ao nosso alcance, o Senhor faz. Algumas coisas nós fazemos junto com o Senhor, mas nunca sozinhos. A palavra diz que nós somos cooperadores de Deus. O Senhor faz junto conosco algumas coisas, mas tem coisas que só o Senhor faz. E milagre é a ação do Senhor. Nós não temos participação no milagre. É verdade. É só o Senhor. Milagre é característica única do Senhor. E nós te glorificamos por esse milagre, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Pedimos, Deus, que o Senhor possa agora visitar a cada pessoa que está ouvindo-nos nesta noite, pela palavra do Senhor nesta noite, Deus. Deus, nos leve a entender a Tua palavra, a viver a Tua palavra, Deus.
Abra nossa mente, Deus, dá entendimento para os seus filhos, Pai. Começando, Deus, comigo mesmo, abra minha mente, Deus. Dá aos meus irmãos esse entendimento, Deus, da Tua palavra. A revelação clara, plena do Senhor, de quem é o Senhor. Deus, faz uma obra grandiosa, Deus, na nossa vida, Pai. Deus, que essas verdades do Senhor, reveladas na palavra escrita do Senhor, deixada para nós nesta noite, possa fazer diferença na vida de cada um de nós, Pai. Que nós busquemos a cada dia essa aproximação com o Senhor. Que as nossas palavras e atitudes possam nos fazer cada dia parecer mais com Jesus. Amém. Que o Senhor possa ser o nosso advogado, Deus, porque você sabe que a nossa natureza do pecado, ela quer nos levar para longe do Senhor. Nós precisamos do Senhor Jesus como nossa oferta que traz para cada um de nós essa condição de chegar diante do Senhor e abrir o nosso coração e dizer ao Senhor o quanto nós precisamos de Ti, Deus. Então, Deus, perdoa os nossos pecados, Deus. Traz a cada um de nós a consciência do nosso pecado, traz a nossa mente, a nossa natureza pecaminosa, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa avareza, as nossas atitudes, Pai, que elas distanciam-nos do Senhor e que nós aprendamos a confessar ao Senhor, pedimos que o Senhor possa interceder por nós diante do Pai, para que nós sejamos justificados diante do Senhor e assim vivemos uma vida nova com Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Vai agora ao encontro dessas pessoas que estão nos ouvindo na casa deles. Famílias, ó Deus, que estão agora, Deus, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, recebe esta família no altar do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor possa intervir no relacionamento familiar, dizendo que as pessoas possam viver em harmonia e paz dentro de casa, Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer ou levar, ó Deus, salvação para essa casa, Deus. Se tiver alguém ali que ainda não conhece Jesus, que possa receber a salvação de Jesus nesta noite. Alguém que já conhece Jesus, mas que um conhecimento tão vazio, tão superficial, um conhecimento apenas intelectual, como aquele movimento dos gnósticos no meio do cristianismo, Pai, que zelavam pelo saber, mas não conheciam através da experiência, Deus. Mas nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus nós conheçamos não por uma informação, mas pela experiência com o Senhor Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, transforma esta vida nesta casa para que possa haver o conhecimento do Senhor e transformação de vida com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama a bênção do Senhor, Deus. Derrama, Pai, a Tua bênção sobre cada família agora, Deus. Se tiver alguém doente ali, Pai, cura. Se tiver alguém angustiado, traz paz. Oprimido, liberta, Deus. Converta o coração de pais aos filhos, filhos aos pais, maridos às esposas. Que haja paz nos relacionamentos, Deus. Que haja restauração nos relacionamentos. Que haja paz nessa casa, Deus. Que o Senhor possa dar a cada um a condição do emprego, da condição financeira, dos recursos para a sua manutenção no dia a dia, Deus. E preserva, Deus, a vida dos nossos irmãos que estão empregados ali no seu trabalho, os que são desempregados, o Senhor possa abrir as portas, os que têm, Deus, os seus empreendimentos, o Senhor possa permitir, ó Deus, que eles sejam vencedores nesse tempo difícil que passamos, que o Senhor possa mandar os recursos para eles, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, socorre cada um nesse momento, Deus. Faz a obra do Senhor em cada vida, em nome de Jesus. Nós oramos e nós entregamos ao Senhor cada vida agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, antes de nós partirmos para a parte final da nosso encontro desta noite, eu quero, desde já, estar agradecendo aos irmãos e continuemos orando, agradecendo a Deus pela bênção do Senhor na vida da Estela. Nós tivemos nesse tempo de oração, buscando intensamente ao Senhor pela vida dela. Ela estava
no isolamento domiciliar com suspeitas da Covid, como ela trabalha em hospital, quando há os sintomas, o afastamento é imediato, e ela trabalha além do hospital, trabalha no CTI. Então ela foi afastada, passou essa semana afastada, e graças a Deus o resultado saiu hoje e deu negativo para Covid nela. Nós louvamos muito a Deus, mas muito mesmo a Deus, por ter poupado ela de passar por isso. E nós, como família, Estela, como aqueles que estão nos acompanhando, que não conhecem, Estela é minha filha, e a gente estava lutando muito diante de Deus, junto com os irmãos, com a igreja, todos empenhados em orar e pedir ao Senhor para repreender tudo isso, para mudar a história, e nós louvamos a Deus porque a vitória veio, e agora nós celebramos a vitória e agradecemos agora a cada um. Estela mandou uma mensagem aqui no grupo da igreja, dizendo assim: muito obrigada a todos pelas orações. O médico disse que foi um vírus forte, mas não o Covid, mas agora é só cuidar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por grandes coisas, pelo cuidado dele. Nós bendizemos ao Senhor nesse momento por isso. Então fica aí a nossa palavra de agradecimento, e vamos continuar orando por ela. Ela vai voltar, não sei ainda o dia, mas vai voltar à atividade rapidamente, ao trabalho no hospital, e pedir ao Senhor que possa guardar os profissionais da saúde, não só a Estela, mas também todos os profissionais da saúde que estão muito expostos a isso todo dia. Então vamos orar por eles, vamos pedir a bênção do Senhor para cuidar deles. Nós temos outros irmãos que trabalham na área de saúde, a Cida da irmã Maria Efigênia, nós temos o Ellison também, nosso irmão Ellison, que trabalha na área de saúde, então todos na área de enfermagem. Então nós precisamos orar para que Deus possa guardar não só os nossos irmãos, mas guardar a todas as pessoas que militam na área da saúde. A gente está vivendo um quadro onde a gente ouve todos os dias notícias, e a gente evita até ouvir algumas, para isso não afetar muito, mas algumas informações não tem como, porque a gente acaba tendo pela própria internet, né? Então há preocupação com tudo isso que está acontecendo. Então vamos orar por aqueles que estão nessa linha de frente na área de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares ali, funcionários de recepção, segurança, todos aqueles que estão envolvidos ali, os diretores, todos que estão envolvidos ali nos hospitais, que estão expostos ali, né? Então vamos sempre lembrar disso, né? Nós temos esse projeto nosso de oração, e nós estamos 5 da manhã até 1 hora da manhã, tem gente orando, exatamente por isso, para Deus estar guardando. Um dos motivos de oração é esse, para proteger as pessoas que trabalham na área da saúde, e aqueles que precisam sair para trabalhar também. Então vamos continuar orando por eles, tá bom? E orar pelos nossos irmãos que voltaram também ao trabalho. Vamos pedir a Deus para que possa derramar a bênção do Senhor sobre a vida de todos eles, tá bom? Eu quero também informar aos irmãos que, como a gente faz toda semana, que essas transmissões, nossas transmissões, nós publicamos depois que nós terminamos aqui. Nós não temos um número de assinantes para fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, então nós fazemos pelo Facebook. Depois esse vídeo, ele é importado para o YouTube, né? Então nós reproduzimos ele lá no YouTube, para que você possa encaminhar para outras pessoas, para que aqueles que não têm acesso ao Facebook possam acompanhar, e você possa ver em outros momentos também, tá bom? E enviar para outras pessoas, tá bom? Pode entrar lá no canal no YouTube Pr. Paulo César de Carvalho. Lá você tem os outros vídeos, e vai ter esse daqui a pouco, 1 hora mais ou menos.
e você pode se inscrever ali no canal e ativar o sininho lá para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente produz, tá bom? Mas é importante você acompanhar. Cada semana, cada encontro que nós fazemos, a gente está trazendo alguns ensinamentos do Evangelho na primeira epístola de João, tá? Então, é uma sequência de ensinamentos. Então, os outros dois já estão lá, então você pode ir lá se você quiser ver e ouvir o que está lá, fica à vontade para isso. Também aos irmãos da igreja, o desafio para que continuemos ofertando, entregando os dízimos, para que a gente possa, então, ter os recursos para manter os nossos compromissos financeiros, que eles estão lá, estão vencendo, e nós precisamos honrar com eles. Então, você tem a conta bancária da igreja, ou você também pode encaminhar diretamente para a igreja, basta entrar em contato que a gente informa como fazer isso, qual horário melhor para você fazer isso, tá bom? Então nós queremos ver todos unidos, todos envolvidos, então, nesse momento na nossa vida como igreja. Então, meus queridos, nós estamos chegando então ao final da nossa transmissão desta noite, esse momento de estudo desta noite, e nós voltamos, se Deus quiser, na quinta-feira, às 19 horas, e vamos continuar estudando aqui com vocês a primeira epístola de João, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma noite em paz, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue crescendo, aprendendo a palavra do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa, todos os dias. Que Ele te abençoe e te guarde. Você que tem que sair para trabalhar, que o Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Os que estão ficando em casa, que o Senhor possa dar paciência para esse tempo, né? Cuidado do Senhor. Você quando sai e volta para sua casa, use todas as orientações de higiene. Vamos preservar uns aos outros e vamos preservar os nossos idosos, né? A gente tem um dos motivos de oração que nós temos é orar pelos idosos. Nós temos vários idosos na igreja, alguns não estão nem aqui acompanhando, mas nós estamos orando por eles todos os dias. Então, ore pelos idosos, para Deus estar protegendo, estar cuidando deles. Eles são mais suscetíveis a esses problemas, então vamos orar por eles, para que Deus possa guardar e proteger. E normalmente o idoso ele gosta de movimentar um pouco mais, e para ele ficar nesse isolamento está sendo muito mais difícil do que para outras pessoas. Então, para que Deus possa renovar a paciência deles, né? Muito bem, é isso aí, que Deus te abençoe e te guarde. Ore pelo pastor Paulo César, esposo a Nilma que o Senhor levou, do Grupo Logos, que levou hoje. Então ore por ele, ore pelos filhos, para que Deus dê o consolo, o conforto, nesse momento então, para toda a família. Deus abençoe, Deus te guarde e sustente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Sei que a paz do céu